Olá a todos, estamos na Casa dos Rios, na Agueira, no Parque da Boiça, e temos connosco o Filipe Falcão, Presidente da Junta de Freguesia de Valongo de Voga. Estamos cá porque a Freguesia de Valongo de Voga faz anos que foi elevada ao Estatuto de Vila e, nesse sentido, tem as suas festas da Vila, que são esta semana, e que naturalmente tem um propósito, uma vez que também não é a povoação de Valongo de Voga que é vila, é toda a freguesia, o conjunto das povoações de Valongo de Voga que são vila. Isto significa que isto é uma freguesia com uma identidade comum? Bem, é isso também que se pretende e poderá ser considerado assim, porque efetivamente Valongo de Voga tem nas suas raízes e nos seus lugares muitos acérrimos defensores. E isso, para o senso comum, para a união, às vezes pode ser interpretado de várias maneiras. Mas neste caso concreto, o que estamos a evocar, de facto, é as comemorações da elevação à vila, a vila de Valongo de Voga no seu todo. E nesse princípio devemos no fundo, fomentar isto, devemos aproveitar o momento para recordar também a história que temos, devemos aproveitar o momento para emancipar-nos e criarmos e pormos ao rubro aquilo que é as dinâmicas de uma freguesia e dar voz a um povo que efetivamente com uma história muito assinalável, portanto, e obviamente que Valongo de Voga nesse aspecto tem os seus pergaminhos a defender. Nós estamos numa freguesia que é enorme, que é uma freguesia muito grande, isso também significa que será difícil gerir a freguesia, e tem uma vasta zona serrana. Como é que se consegue unir as diferentes sensibilidades e vivências numa freguesia tão vasta e com povoações com origens tão diferentes? Povoações, digamos, mais isoladas, povoações, digamos, já com uma vida um pouco mais urbana. Como é que se consegue? Eu diria que não é assim tão difícil. Os desafios é que podem ser consideráveis. E, efetivamente, Valongo distingue-se e divide-se em territórios, algum território serrano e outro urbano. E eu acho que todos os dias aquilo que se procura fazer é, antes de mais, tratar todos por igual. E, obviamente, estar atento aos sinais daquilo que a comunidade nos oferece, porque, efetivamente, quando falamos da zona serrana, estamos a falar de uma zona menos povoada, uma zona com especificidades muito próprias e que tem que merecer uma atenção noutros aspectos que não na zona urbana, e, nomeadamente, até por causa da floresta e etc. E, neste contexto, temos que olhar as coisas tendo em conta o espaço em que estamos inseridos. Portanto, se pensarmos em que tratamos todos por igual e que podemos olhar para as políticas que se procuram fazer, tendo em conta a zona onde estão inseridas, portanto, eu penso que difícil é sempre, mas os desafios também são aliciantes e são motivantes quanto a isso. Não é? E podemos começar pela zona mais florestal da freguesia, que foi concebida pelas chamas, não foi a única, mas foi de uma forma muito significativa. No incêndio quase há 2 anos já, o tempo passa. Entretanto, muito se falou e houve até reuniões com proprietários nas aldeias. Acha que se está a caminhar com a rapidez suficiente e de uma forma, digamos, incluindo todos os interesses que estão em jogo quando se pretende defender as povoações de futuros incêndios? Estamos a falar de uma floresta dominada pela uma espécie que é dominante, não é? E, desde logo, congrega em si muitos interesses. Portanto, nunca estamos a fazer tudo aquilo que devia ser feito. E parece que, mesmo com a tragédia que se abateu também sobre o nosso território, não conseguimos aprender muito no que diz respeito à mudança de atitude e de paradigma, porquanto os níveis das manutenções das faixas de gestão continuam a ser, de facto, muito precárias. A forma como olhamos para tudo isto depois a seguir, apesar de poder ser diferente, não poderá não ser suficiente. E temos de ter mesmo muita atenção a isto. E tudo o que se possa fazer é pouco. Deixo-me que destaque aqui, e existe atualmente uma associação
neste território também, que tem feito um trabalho e um caminho muito próprio, e efetivamente tem que se dar valor de facto a quem faz isso, porque aquilo que percebemos depois desta tragédia e depois do desafio lançado pelo município aos privados e aos particulares, é que demora-se muito a dizer um sim, que é mais do que necessário. Portanto, importa mudar o paradigma do tipo de floresta que temos, mas também importa as pessoas perceberem que o perigo pode estar já à beira da porta, não tarda muito. Portanto, e se não corrigirmos, nomeadamente no que diz respeito às limpezas, à atitude que temos perante a floresta, voltamos a ter o mesmo cenário no Tardamonte. E isto foi algo que foi dito nos dias logo a seguir à tragédia, porque, efetivamente, culturalmente, temos que mudar a forma como olhamos para a floresta, porque se não tivermos outra atitude, os cenários de X em X anos voltarão-se a repetir, o que será sempre dramático, seja à escala que seja. E o que é que pode uma junta de freguesia, com os meios escassos que tem, que possibilidades é que tem de chegar a essa sensibilização que é tão necessária? Olha, eu deixo-me que lhe diga que, assim, eu nem falaria tanto nos meios. As pessoas têm que ter bem a consciência de que os recursos legais que estão à disposição de uma junta de freguesia são muito poucos ou quase inexistentes face às necessidades que se operam nestes contextos. Porque a fiscalização, a forma como a legislação está tratada, as entidades que estão envolvidas, passam por toda a gente e muitas vezes muito pouco pelas juntas de freguesia, não é? Portanto, e nesse aspecto, o que nos ocorre fazer é sensibilizar, é estar ao lado daqueles que produzem trabalho de visibilidade, que produzem trabalho efetivamente de forma a estar diferente e dar a dizer às pessoas que efetivamente isto não é empurrar as culpas para ninguém, nem descartar responsabilidades. Agora, temos é que estar bem conscientes que os privados têm que ter outra atitude com a floresta, efetivamente, e que as autoridades e o nosso sistema legal também devia mudar, porque aqui não tenhamos dúvidas que continuamos a ter leis muito burocráticas e muito difíceis de interpretar e de ajustar à atuação, portanto vai ser mais difícil obrigar de certa forma as pessoas a corrigir alguns comportamentos, porque se trata mesmo disso, porque as pessoas parece que pela sua iniciativa própria efetivamente não vão lá, não é? Como é lógico. As relações da Junta com a Associação das Povas, que falou há pouco, é uma relação de colaboração? É uma relação de normalidade e de colaboração. Estaremos sempre disponível para os desafios que nos quiserem fazer, como é óbvio, e temos de estar cientes de que, efetivamente, temos que estar perto de todos quando quem não está a remar para o mesmo lado. Eu voltaria ao início desta conversa para lhe dizer que, efetivamente, nunca foi preciso que uma freguesia como Valongo, nem uma comunidade como a nossa, que estivesse tão imbuída num espírito do coletivismo, não é? Porque eu acho que já chegou a dividir para reinar durante muitos e muitos anos e os tempos são completamente diferentes, só possamos mudar atitudes, mentalidades e percebermos e abandonarmos o espírito da quinta, do quintal, de olhar só para aquele bocadinho e não olhar para o todo. Portanto, e isto é uma coisa que eu procuro fazer todos os dias a combater. Nós há bocado falámos da floresta, podemos falar das cheias que afetou muito esta freguesia e de uma forma pouco comum este ano já, e da lenha que veio pelo rio abaixo. E a Junta está de mãos atadas, quer dizer, a Junta no fundo serve para quê? Para ouvir reclamações? Acima de tudo estamos na frente da batalha e estamos cá para enfrentar aquilo que as pessoas também nos fazem chegar logo em primeira instância. Eu devo ocorrer que deixe-me que lhe diga que aquilo que aconteceu é o paradigma do tratamento da floresta, porque muito daquela floresta que foi queimada, que não foi cortada, acabou com os tempos de estar completamente abandonada e acontecer o que aconteceu, porque efetivamente eu, com a idade que tenho, por muitos cenários que já passei, não me lembro de umas ocorrências desta dimensão como as ocorreram. Portanto, e o Marnel foi muito fustigado e os proprietários confinantes também, como é lógico. Isto porquê? Por via de muita madeira abandonada, não é? Por via de muita abandono daquilo que é a terra, não é? Também muito o abandono do cultivo que propicia que as pessoas, e normalmente quem os confronta, os proprietários que convivem com os rios, com o abandono da agricultura, também deixaram de tratar as margens dos leitos do rio. Portanto, isto é tudo um emaranhado de facto de consequências, tendo em conta os tempos modernos e a forma como se interpreta, não só na floresta, como efetivamente também na parte agrícola, com o abandono da agricultura. Aquele trabalho que a Junta tinha em mãos na sequência, portanto, dos detritos que vieram por aí abaixo, pelo rio abaixo, já estão concluídos? Ou... O que aconteceu foi a necessidade de uma ocorrência em contexto de emergência.
E aquilo que fizemos na altura, em estrita colaboração com o município e com a Proteção Civil Municipal, foi exatamente atuarmos num contexto de emergência, primeiro para desobstruir os canais, os leitos do rio e as próprias pontes que estavam completamente obstruídas de madeira e que provocou inundações e que nos obrigou a um conjunto de interdições de vias públicas, etc. Posto isto, efetivamente, obrigou à contratação em contexto de emergência de maquinaria pesada para fazer este trabalho e depois, efetivamente, sem sendo, nem estando na origem um problema nem do município nem da Junta de Freguesia, fomos obrigados em conjunto a fazer a remoção de toda essa madeira para libertar as propriedades desse aquele cenário que ficou completamente, no fundo, habitado por troncos de árvores. Né? Portanto, e efetivamente foi um trabalho que teve que ser feito só pela via dessa emergência, porque nós temos que, e tenho que voltar a dizer isto, nós temos que olhar que são as pessoas, são os proprietários que têm responsabilidades de tratar daquilo que é as suas margens e não pode ser de outra forma porque é o que está na lei e nos recursos públicos, por muitos projetos que se façam ou que se queiram aplicar, não vamos conseguir chegar a todo lado. E deixe-me que lhe diga que, de facto, o abandono da agricultura será um dos fatores principais para que as coisas hoje estejam no estado que estão. A Junta tem noção do que é que gastou com a última intempérie? Sim, nós tivemos vários prejuízos a este nível, não só nos custos de maquinaria, com o município, como também o nosso próprio parque do Marnel da Garganta ficou completamente submerso de água. Estamos hoje, só para ter a noção, a preparar uma empreitada de intervenção no Marnel às nossa responsabilidade, porque aqui os prejuízos que foram inventariados e que foram reportados às entidades como a CCDR continuam hoje por obter resposta, não é? E sinceramente aquilo que não queremos é que o verão venha aí no Marnel e que possa não ser frequentado em condições pelas pessoas que normalmente costumam frequentar. E estamos já a adiantar caminho, a avançar com a preparação de uma empreitada para que possamos pôr máquinas e recursos no terreno para recuperar esse património que é tão nosso, que é tão rico, que é aquele parque do Marnel da Garganta que tem de facto rapidamente voltar a estar com a dignidade que é merecida. Filipe Falcão está no terceiro mandato, já não pode concorrer a mais nenhum mandato, portanto está praticamente a completar os 12 anos, que é o limite temporal permitido pela lei. Qual foi até agora a obra que lhe deu mais gozo fazer e que teve mais significado para si? Deixa-me que lhe diga que todo o percurso tem um dia-a-dia de muita intensidade. E devo confessar que, de facto, é um fim de ciclo que continuo a dedicar-me na minha máxima força, obviamente eu, e também a minha equipa, que não só o Executivo. Depois também uma palavra de respeito muito grande para aquilo que tem sido a colaboração do Executivo com os colaboradores da Junta de Freguesia. E aqui uma palavra de agradecimento ao esforço que eles fazem, porque nós temos, não tocou neste assunto, mas deixe-me ler, nós temos uma freguesia com mais de 43 km de área. Não é fácil dar resposta no dia-a-dia àquilo que é a necessidade de recursos de intervenção em contexto de valetas e tratamentos de parques públicos, etc. Eles têm sido incansáveis nesse trabalho. Depois também viemos criar uma nova dinâmica na Proteção Civil, no que diz respeito a fardamento, número de homens, número de carros, e aí a Proteção Civil hoje é um pleno aliado daquilo que é as nossas funções em contexto. Lá atrás, agora em contextos de emergência, foram muito úteis, sim, efetivamente, nestes contextos. Relativamente às obras que se fazem, as melhores obras que se podem fazer é aquilo que as pessoas vão extrair do nosso dia-a-dia, daquilo que é os comportamentos. Porque eu acho que o Valongo de Voga precisava é ter uma nova fase também de lidar com as pessoas e de olhar para os problemas de outra forma. E acho que isso, em certa parte, está conseguido. Há estabilidade hoje suficiente para encarar o futuro e o presente também com muito mais positivismo, muito mais coragem do que no passado recente e quando efetivamente iniciei funções. Mas deixe-me que lhe diga que uma das áreas que mais prazer, mais gozo me tem dado na área da gestão foi exatamente a começar por aqui, por este espaço, o Parque da Boiça. E aquilo que nasce de um problema, de uma intervenção urgente, o Parque da Boiça, o Laboratório de Rios e esta Casa de Rios, mais do que o símbolo do que aqui está, é um símbolo do início de uma nova forma de fazer política. E porquê? Porque aquilo que se pretendeu com isto e aquilo que era a minha visão para esta questão era, a partir daqui, podemos trabalhar tudo o que é as políticas, ok? Porque, efetivamente, quer queiramos, quer não, nós precisamos mudar de atitude. Veja-se só como é que as pessoas, como é que o cidadão hoje
é possível termos tanta falta de civismo em contexto de separação de lixos, de atitudes cívicas naquilo que é o nosso dia-a-dia. E quando criamos estes espaços, quando falamos do ambiente, quando falamos de reciclar, quando falamos de lixo, estamos a falar também de uma nova postura, uma nova forma de fazer política. A Freguesia de Valongo foi a primeira que foi ecofreguesia. Exatamente, fomos a primeira candidata a ecofreguesias do Conselho. Então, há um conjunto de decisões que têm a ver com a área ambiental, é isso? Sem dúvida, e pode-se dizer que vale o que vale, mas vale muito, porque obriga-nos a um conjunto de princípios, desde logo, mas obriga-nos também a moralizar aquilo que é a atitude cívica, e isso acho que foi um ganho, que tem sido uma batalha constante, mas acho que tem sido um ganho, porque a partir deste cenário, veja-se o que é hoje este Parque da Boiça, efetivamente. O que é que trouxe à freguesia o Parque da Boiça? Eu acho que trouxe um novo olhar, de facto, para o presente e para o futuro, e trouxe também, abriu portas ao exterior. Sim. Porque este é um parque hoje frequentado por muita gente e tem sido possível, a partir daqui, também criar eventos, lançamentos de livros, atividades municipais, trabalhar a própria Agência Portuguesa do Ambiente, que tem estado muito perto de nós e inaugurou esta casa também, efetivamente. Portanto, é um parceiro de muita proximidade também com o município e com a Junta de Freguesia. Portanto, isto dá-nos, de facto, e capitaliza-nos quanto a outras formas de fazer política. Aliado a isto, àquilo que também é as nossas atividades, o virar da página de um acentuar no desporto, também na cultura, um dos investimentos maiores, sinceramente, que fizemos até hoje, que eu acho que tem dado frutos extraordinários, que são pouco visíveis ao cidadão comum, mas acho que no fundo que se traduzem em um sumo muito mais importante e quantificado, que é, por exemplo, veja-se a relação da autarquia hoje com a escola. Nós somos um dos principais parceiros do agrupamento de escolas. Nós hoje fizemos projetos, acabamos de lançar há dias um projeto em comum de um livro da artista Maria Melo com alunos do 8º ano. Isto, se calhar, lá atrás nunca se pensou desta forma. Eu acho que é uma nova forma de estar nas coisas. E deixe-me que ligue também, que eu, obviamente, quando iniciei funções, e lembro de um agrupamento de escolas que tinha 700 e poucos alunos, e hoje já tem mais de 1000 alunos. Portanto, eu não sei se isto tudo junto é um acaso, mas acredito que não, porque aquilo que procuramos fazer é políticas de parceria, porque voltamos ao mesmo ao início. Precisamos de juntar, precisamos de mobilizar e precisamos ser cada vez mais o conjunto uno daquilo que é uma comunidade forte. Há bocado falou a nível cultural, nós temos aqui algumas associações que têm feito algum trabalho meritório. Valongo está muito diferente do que era há uns anos? Eu acho que eu não diria que está muito diferente, eu diria que Valongo tem vindo cimentando políticas culturais através do seu associativismo, que continua a ter um papel muito importante. Desde logo numa escola de música, como a Ação Artes, depois veja-se no desporto o que é a Associação Desportiva Valonguense em termos de património hoje e o que foi estes últimos anos. A dinâmica do associativismo hoje já está bem patente. O surgimento de uma associação no âmbito daquilo que é a natureza, portanto acho que são hoje novas abordagens, novas formas de estar. A dinâmica que tem uma instituição como a Casa do Povo ao nível do desporto, ao nível da cultura também e ao nível do apoio à criança, portanto, o Centro Social e Paroquial, e PSS que continuam, apesar de tudo, com bastantes dificuldades no dia-a-dia, mas estão congregadas e imbuídas num esforço que tem sido gratificante. E nós queremos estar perto de todos eles. Veja-se o que é a Fundação também Nossa Senhora da Conceição, que efetivamente é hoje um projeto com uma dimensão na área. Portanto, ou seja, nós acabamos por ser transversais naquilo que é a atuação, mas as pessoas têm que perceber, eu tenho dito isto todos os dias às associações, nós precisamos imbuídos de estar num espírito comum, não pode ser de outra forma. A Casa do Povo é, digamos, a associação mais emblemática da freguesia. Sem dúvida. Tem um peso histórico grande e a questão da eletricidade, da rede elétrica, elétrica é algo é um peso determinante, né? também no tecido económico. Naturalmente que as relações têm sido entre a Junta e a Casa do Povo, é visível que tem... Aliás, acho que é mais que visível. Algo conseguido, basta ver o protocolo que existe ao nível de transporte da Junta Freguesia com a Casa do Povo. Era uma coisa inexistente no passado, portanto, e isto foi uma mão que nós abrimos e que permitimos que fosse possível. Portanto, nós temos que, efetivamente, hoje ter uma atitude diferente. E se o primeiro a ação não for o comportamento e a atitude, muito mais difícil vai ser. Não podemos deixar não podemos deixar que se continue a pensar só para dentro e que as pessoas não saiam para fora. Temos todos que pensar que o interesse é comum, não é uno. Portanto, e porque os desafios são bastante grandes ao nível do associativismo. E os desafios nesta área mais urbana passam muito pela falta de espaço, ou as dificuldades passam muito pela falta de espaço, de espaços públicos? Não, eu acho que não diria tanto, até porque nós temos espaços públicos em vários lugares da freguesia.
todos eles renovados, todos eles recuperados por nós, todos. E eu acho que eles existem. Nós temos, de facto, desafios muito grandes no presente em Valongo. Nomeadamente a habitação, não é? Há um trabalho de SAPA que tem vindo a ser feito naquilo que é a possibilidade de atrair não só investidores como empresas que queiram construir. Temos alguns problemas na freguesia, veja-se aquilo que é aqui no Covão, na Aguieira, na Quinta da Loba da Arrancada, começa agora a haver as primeiras casas de facto edificadas e habitadas, e contamos também que haja o surgimento muito em breve de novas oportunidades de habitação, e assim é um desafio, porque o desafio da habitação vai-nos proporcionar fixar pessoas, mas também deixo que lhe diga que efetivamente há património antigo que foi muito dele recuperado para dar lugar a habitações para arrendamento. Portanto, isso também é positivo. Hoje temos outro tipo também de habitantes, temos muita imigração, portanto, hoje temos novos desafios. Mas há muita casa recuperada, quer dizer... Na freguesia, sem dúvida. E há muita casa por recuperar. Há muita casa para recuperar, efetivamente, mas muito dela começa a ser já visível a sua recuperação e disponível no mercado de arrendamento também. O centro da Arrancada, que é um centro antigo, é um centro com história, como é que pensa que vai ser o futuro? Há interesse em renovar, em recuperar aquela zona central? Olha, deixe-me que lhe diga que desde logo, coincidentemente, houve ali dois fatores até que são curiosos e são de facto um virar de página. Quando no ano passado, em 2025, procurámos levar aquela requalificação na Arrancada, que não está completa. E não está completa porque falta iluminar, falta ter LEDs naquele espaço, porque Sim. vem dar outra visibilidade. Mas visou-se dois objetivos principais. Obrigarmos as pessoas a andar mais devagar, porque tem que ser. E este tipo de perfil de piso faz com que as pessoas andem mais devagar. Depois, dar de facto àquele espaço emblemático da história da freguesia de Valongo, como Arrancada, e onde tem atividades comerciais importantes, darmos ali uma zona de primazia também relativamente a isso. E a calçada portuguesa é uma coisa que é emblemática. E depois também vemos, paralelamente a essa coincidência, mesmo encostado ao Cruzeiro, uma casa das mais antigas, quase recuperada hoje, portanto, e vê-se algum património também naquelas ruas ali próximas a ser levado a obras de recuperação. Portanto, isto é um caminho difícil, é um caminho que por vezes também demora o seu tempo a ter os seus frutos, mas nós do lado público também temos que dar estes sinais que estamos atentos, sinais que temos espaços públicos com dignidade, sinais que temos políticas adequadas, sinais que temos uma escola forte e sinais de pessoas que queiram também ver a mudança e o futuro aqui perto. Falou no problema da habitação, falámos na recuperação da habitação e poderá haver projetos novos na calha. Quando fala em problemas da habitação, vê com dificuldade a resolução desses problemas ou acha que há interesse em investidores? A Quinta da Lomba já é hoje uma realidade, não é? Já tem 3 casas edificadas e algumas até habitáveis. Depois também aqui noutros contextos na freguesia há projetos já em fase de licenciamento que irão para a frente muito a curto prazo. E depois também há aqui desafios do ponto de vista do investimento público que eu acho que vão atrair outra forma e outro olhar, que são efetivamente projetos como o Centro Cívico, que está à beira de começar, não é? que vem trazer a requalificação de um espaço muito importante também da freguesia. Veja-se também o que é o centro do lugar de Valongo hoje, o que foi aquela aquisição de um terreno que permitiu um estacionamento muito abrangente para as pessoas que ali frequentam aquela área da igreja e todas as atividades em volta da própria igreja. Aquele próprio parque, o Parque de São Pedro, que está requalificado hoje efetivamente com outra visibilidade. Portanto, nós, para além disto, ainda temos grandes desafios para fazer. Apesar de estarmos num fim de um ciclo efetivamente político e daí... Os desafios renovam-se, não é? Os desafios renovam-se e nós não podemos dizer, só que estamos no último mandato, que deixámos de nos entregar às coisas com a mesma força. E não, ele está aí. Mas quando fala na igreja de Valongo, está na calha a alteração daquela área, conforme já foi assinalado numa reunião do Executivo Municipal? Exatamente, aliás, é uma iniciativa que parte efetivamente das próprias pessoas da Igreja para o município e obviamente que a Junta está em perfeito conhecimento com a Câmara Municipal, não podia ser de outra forma, não é? Porque efetivamente se alguém pensa que vai fazer alguma coisa sozinho e que vai deixar a autarquia e a Junta de Freguesia do lado de fora, eu acho que sinceramente é querer construir castelos que já foram demolidos há muito tempo. E eu acho que isso jamais deve voltar a acontecer em Valongo. Mas o que é que vai acontecer lá? Há uma reestruturação ao nível da antiga habitação que lá existia junto à igreja, no fundo abrir aquilo que é a parte frontal da igreja,
que é um edifício muito bonito, um edifício que está agora qualificado, e abri-lo para o exterior, para que possa ter mais visibilidade. E depois ali, de facto, uma regeneração que vem dar, de facto, ali um novo olhar para tudo aquilo que é a envolvência das atividades à volta da própria Igreja Matriz, portanto, e é um desafio muito grande que está a ser trabalhado, e nós cá estaremos para, obviamente, colaborar e sermos um parceiro forte nesse caminho. Até, digamos, a nossa geração, a parte têxtil era uma parte importante da economia, fundamental da economia de Valongo. Em termos económicos, a freguesia conseguiu superar o paradigma, essa alteração de paradigma? Passámos uma travessia difícil, devo confessar, porque de facto a era dos têxteis foi dominante naquilo que era o tecido empresarial da freguesia. Foi uma zona, foi uma altura muito rica, que arrastava atrás de si todo um comércio, todo um conjunto de vida natural, que foi um marco importante. Mas como tudo, efetivamente, e por via das vicissitudes que entretanto aconteceram, outros desafios foram criados, e hoje teremos outras realidades. Temos, deixe-me que lhe diga, temos um tecido empresarial muito forte, boas empresas na freguesia, e o maior empregador é o tecido social, por incrível que se pareça, porque efetivamente também a forma como a sociedade hoje se modificou também trouxe esse lado. E depois tem empresas que, para além de ser boas empresas com um número de colaboradores e de empregadores interessante, são empresas parceiras e participantes neste processo de construção da freguesia. E é curioso, o mecenato para nós é de facto um dos capitais mais importantes que temos hoje na freguesia também, e que não pode ser descurado, e devemos ser gratos àquilo que os mecenas fazem em prol da freguesia. É uma freguesia com identidade, então? Sem dúvida, sem dúvida. É uma freguesia com desafios muito grandes. Apesar de muito da sua população ter vindo de fora, na altura dos têxteis, precisamente. Sim, mas as raízes estão cá todas, repara, as raízes estão cá. Veio umas, foram outras, e hoje temos novos tipos também de habitantes, temos pessoas que se consolidaram, e apesar de tudo, acho que temos tudo para crescer. Eu acho que, deixa-me que lhe diga isto, acho que temos tudo para crescer, temos tudo para ser positivos, temos tudo também para querermos unir numa causa comum e numa causa própria, não tenho dúvida nenhuma. Nos dias que correm, deixa-me que lhe diga que um dos maiores desafios é cativar as pessoas à participação. O associativismo começa a ter também o seu lado problemático de quem queira estar e participar. Vemos pessoas que falam muito nos cafés e nas redes sociais, mas não aparecem nos sítios próprios, e isto é um lado menos positivo de uma sociedade muito exigente, muito cheia de direitos, mas com poucos deveres. E os desafios são mesmo muito grandes, porque atrás das redes sociais, lhe garanto, é que nada se constrói. Nada, mesmo nada. Filipe, nós estamos na freguesia, numa das freguesias mais populosas de Águeda, talvez a segunda freguesia mais populosa de Águeda. Como dissemos, com uma vasta área. A rede viária, que é uma rede antiga, e é uma rede construída no tempo, pode-se dizer, dos carros de bois, não é? Como noutras freguesias e noutras áreas, não só do concelho, mas também do país. Haveria que alterar um bocadinho o paradigma em algumas, em relação à acessibilidade viária, ou acha que não? Enfim, se queremos crescer, vamos ter que ir por aí. Deixo que lhe diga que o próprio Presidente da Câmara temos estado a trabalhar aqui em desafios de criar estrategicamente mais uma linha de abertura de entrada e saída da freguesia, que está neste momento a ser ponderada, porque até queremos abrir mais portas àquilo que é o investimento empresarial, mas melhores vias de comunicação, porque o Valongo de Voga, a rede viária é o que é. É muito melhor hoje, e deixe-me que lhe diga, porque a qualidade da rede viária foi numa escala muito considerável, melhorada naquilo que é a sua pavimentação, mas precisa de facto de abertura de novas vias, porque não só pela própria freguesia, mas a freguesia é atravessada também por outras pessoas de outras freguesias. Eu falava-lhe nisso porque não está em questão a qualidade das estradas, o investimento feito nas estradas, mas é precisamente o acesso e a dimensão da acessibilidade, porque já há mais de 20 anos ou seja, desde o início do século ou o final do século passado, que se falava numa segunda abertura, numa segunda estrada que ligasse o Covão aqui ao centro da freguesia. Havia um projeto, inclusivamente, em PDM previsto, não é? Exatamente. Mas hoje há outras ideias também para abrir uma nova vertente, que pretende criar uma nova acessibilidade à freguesia, e querendo
que pretende criar um mecanismo de oportunidades para a criação de espaços empresariais, ok? Portanto, e efetivamente estas coisas não são, às vezes, com a rapidez que nós queremos, nem com a facilidade que se quer, mas estamos a trabalhar nesse sentido. Mas o seu conhecimento, o que é que está em causa? O que é que está em equação? Está em equação a abertura de uma nova via completamente diferente daquelas que existentes atuais. Okay? Que atravessa a freguesia num contexto diferente e que permita, de facto, uma acessibilidade também melhorada. Porque, efetivamente, temos dois eixos naturais, que é este aqui bem perto de nós, este eixo que vem pelo Covão abaixo, efetivamente, o outro também numa zona muito antiga, que é um espaço da Carvalhosa, mas que é muito limitado pela incapacidade para dar resposta a meios de transporte de alguma dimensão, e depois temos ainda a parte norte também com uma acessibilidade. Mas nós também, há aqui uma questão que é assim, nós não podemos também querer chegar a todo lado hoje em muito pouco tempo, porque vivemos todos com uma velocidade mental que se calhar é um exagero. Nós temos que ter vias, é verdade, mas temos que ter boas práticas também. Porque aquilo que vemos muitas vezes é que temos alguns problemas com as vias, mas quando se pavimenta uma via nova, o que temos é pistas de condução. E isto, de facto, é que não é saudável. Numa zona, nós estamos envolvidos numa zona, na grande parte da parte urbana, corre hoje uma nova forma de problemas, que é a forma como é que vamos fazer que os carros abrandem. Quer dizer, mas andamos a pavimentar estradas para colocar lombas em todo lado, okay? E é este o paradigma que queremos. Sim. Não temos que lutar antes, primeiro, com a mentalidade das pessoas e tentar persuadir as pessoas de outra forma, que é o civismo. Portanto, é tudo um conjunto de novas práticas. E diga-me, como é que a freguesia tem convivido com este corte da ponte do Covão, da chamada ponte do Covão? Como é que tem convivido? Não é fácil, não é fácil. Há um prejuízo inerente, não só das pessoas que moram ali perto, como todo o eixo rodoviário. E, efetivamente, também há negócios, de facto, que acabam por ter algum prejuízo em função disto. As pessoas não podem pensar é que as obras públicas se fazem não abrir e estalar dedos. Porque, naquele caso concreto, houve a necessidade de fazer o apuramento do ponto de vista da engenharia para saber que tipo de intervenção que se sabia lá fazer. Houve a necessidade de fazer um projeto houve a necessidade de criar procedimentos e estamos já numa fase em que a empresa já está contratada. Eu posso lhe dizer que à altura e ao dia de hoje que estou a falar consigo aqui, que já há uma semana andámos a fazer trabalhos preparatórios para a empreitada, nomeadamente numa zona da berma, por causa de libertar as infraestruturas que estão ali enterradas, a pedido já e em coordenação com os técnicos municipais e com a empresa que vai entrar em obra. Portanto, está neste momento tudo a ser preparado e a ser feito algum trabalho de retaguarda não visível para entrar a obra em força e demorar o menos tempo possível. É claro que os prazos que nós adiantámos em notícia vão ser na altura que estamos a falar. Eu acho que devemos pensar positivo, porque aquilo que está projetado está projetado em termos de tempo, e aquilo, as informações que eu tenho, inclusivamente ainda esta semana, das últimas demarches que foi tratado com a necessidade da envolvência das empresas de comunicações e que atravessam ali aquele espaço, está tudo a ser de facto trabalhado para que a obra, mesmo a estrutura que vai dar lugar à nova ponte, já está a ser fabricada há algum tempo e a ser preparada para vir depois para a prática a ser aplicada, portanto, e a realidade e o prazo que o Sr. Presidente da Câmara também anunciou na última reunião da Câmara, penso que é execuível e vai ser uma realidade. Contamos todos com isso. Nós estamos a fazer esta entrevista à boleia das Festas da Vila. As Festas da Vila significam, é um ato de comunhão, de certa forma. Quais foram os grandes objetivos que presidiram este ano, uma vez que o ano passado não houve um ato assim tão... Não houve, estamos exatamente a levar a efeito os moldes do ano anterior. Vamos continuar a apostar nesta senda de o fazer na sede do agrupamento de escolas, pelas condições da própria estrutura da zona, porque também não temos nada parecido na freguesia noutro lugar que o pudéssemos fazer. E acho que também não temos de estar a olhar para isto como uma questão de lugar. A dignidade deste ano é a mesma que tem sido dos últimos anos e vai congregar aquilo que é o assinalar do registro histórico da elevação à vila, o evocarmos também todos quantos têm participado na vida comum de Valongo de Voga e depois de mostrar aquilo que bem fazemos, não só para aquilo que as associações fazem, como também na parte cultural, recreativa e desportiva. E este ano até vamos ter aqui um Nobelã, que é efetivamente o primeiro grande prémio de atletismo, que é uma realidade que regressa a Valongo de Voga muitos anos depois, num formato de prova federada,
com uma madrinha profissional, aqui uma palavra de agradecimento à Mónica Simão, efetivamente, por ter aderido logo desde a primeira hora em que falámos os dois em ser a madrinha da prova, porque é um registro daquilo também que é uma grande atleta, de facto, dos nossos tempos, uma atleta profissional e uma atleta das origens do Valongo de Voga, e a juntar ainda também a isto a uma empresa patrocinadora como a Travocar, que é uma empresa da terra que efetivamente vai apadrinhar. Para além disto tudo, acho que vamos ter um cartaz e um conjunto de atividades que são bastante atrativas e vai permitir que dá visibilidade àquilo que bom que se faz na freguesia de Valongo de Voga. Acha que o Estatuto de Vila veio acrescentar alguma coisa ou ajudar alguma coisa a Valongo, ou é só um estatuto? Eu não sei se é um estatuto, mas é a forma como olhamos também para as questões. Se ele for e se ele servir para ser um símbolo de união, é bem-vindo. Se for por aí, acho que já é conseguido. Se olharmos do ponto de vista daquilo que é a vila, obviamente que a dimensão tem em todos nós um sentimento de moral, né? Portanto, e devemos aproveitar isto e capitalizá-lo na sua naturalidade e não ver muito, porque obviamente que o facto de ser vila é também que reunimos em si condições para essa exigência, porque sim, o claro. Ser vila tem condições de exigência claro. Naturais, portanto, e é sinal que temos atividade, que temos vida, que temos dinâmicas, não é? Portanto, e isto também acho que é ser positivo. Filipe, está a começar o terceiro mandato, mas ao fim destes 12 anos vai-se manter como autarca? Tem o que é que vai fazer depois da presidência da Junta? Não penso muito nisso, sinceramente. Penso que estou a fazer um caminho. Estou a fazer um caminho que foi um desafio muito grande, muito maior do que o que eu imaginava, quando assumi a responsabilidade de conduzir os destinos de Valongo de Voga, mas hoje, passados quase 9 anos, estou com a minha consciência completamente tranquila. Há ingratidão? Não diria isso. Desconhecimento? Sim, muitas vezes é o desconhecimento. Eu costumo dizer que os atos ficam com quem nos pratica. A forma de cada um pensar é a forma que cada um quiser. Quem quiser ver mal em tudo, quem quiser olhar para as coisas só para dizer que mal ou criticar, vai continuar a fazer. Mas acho que muitas vezes é deixar as pessoas falar sozinhas. Isso não pode ser de outra forma. Nunca ninguém quer que me acuse que deixei de ouvir ou que deixei de dar atenção a quem quer que seja. E nunca ninguém me vai ouvir dizer, nem de certeza que vai dizer que foi tratado de maneira diferente. Porque, por mim, são todos iguais. Portanto, os desafios são mesmo este. É concluir um projeto que tem a grandes desafios. Deixe-me que lhe diga que estamos a ultimar também o projeto de um novo pavilhão ginódesportivo, que se pretende que seja uma realidade durante este mandato, que eu acho que vem trazer a norte do Conselho uma infraestrutura desportiva que é uma necessidade do próprio Conselho, mas também vem trazer para Valongo de Voga o capitalizar dos recursos, nomeadamente, e veja-se aquilo que é a prática do fomento do handball feminino, através do handball da Casa Povo, que tem os vários escalões e que esse equipamento vai trazer, de facto, condições. Já está definido o espaço? Está definido, ou efetivamente, isto é sobejamento público, portanto, nós pretendemos que esse espaço seja edificado na zona desportiva anexa ao Campo Bastos de Xavier, porque ali também, ao edificarmos algo de raiz, estamos a congregar toda uma zona envolvente nas práticas desportivas e de comodato nestas áreas, não só desportivas, como culturais, como recreativas. Portanto, e entendemos que é um desafio. A direção do Valonguense tem feito um trabalho muito bom a nível de infraestruturas, de acrescentar infraestruturas ao Parque de Jogos Bastos Xavier. Um segundo campo, que já é falado há bastantes anos, tem pernas para avançar ou tem que esperar? Temos que trabalhar nesse sentido porque é uma necessidade premente e eu reconheço que, efetivamente, a força dessa dinâmica da realidade que o clube atravessa, dessa forma eclética e transversal ao número de participantes que tem hoje, também às infraestruturas que, de facto, já são motivo de regozijo e também condições para atrair mais praticantes, portanto, existe essa necessidade e essa vai ter que ser uma realidade. E até a esse respeito, deixe-me que lhe diga que as 2 últimas semanas em Valongo tem sido palco, só possível, de facto, ao trabalho, excelente trabalho que a direção tem feito, palco de finais distritais da Associação de Futebol de Aveiro, e amanhã mesmo vai ter ali, de facto, as finais de futebol feminino, em sub-19 e futebol sénior, no Bastos Xavier, portanto, que efetivamente é mais um motivo, de facto, de orgulho, porque é sinal que existem condições. E o desporto mexe também com a freguesia. Sem dúvida, porque e atrai também. Estas finais distritais traz para dentro da freguesia todo um conjunto que vem oriundo do próprio distrito, portanto, eu acho que são sinais positivos, e a direção aí também tem uma boa visão nesse aspecto. Nós, para terminar, fizemos um parênteses com o desporto, porque faltou aqui no alinhamento mental, mas estava-lhe a perguntar relativamente ao seu futuro. Vê-se como, depois desta experiência na Junta, com uma posição na Câmara Municipal de Águeda na variação ou
digamos, na composição de uma Câmara Municipal, ou como dirigente associativo de uma grande instituição de Valongo de Voga? Não sei, o futuro a Deus pertence e a única coisa que ambiciono para o dia da manhã é ter saúde. Isso é uma resposta... Não, mas é que é mesmo assim. Do ponto de vista político, deixa-me que lhe confesso, não tenho qualquer ambição. Se a tivesse tido, já poderia ter tido até se calhar num passado recente. Seja do que for, porque gosto de desafios, gosto de projeto, toda a vida estive imbuído no associativismo, na federação, portanto, e isto de facto, mas também tudo tem um ciclo. Eu acho que às vezes precisamos de perceber que a vida, as coisas devem acontecer com naturalidade e sinceramente o dia da manhã vai ser o que tiver que ser. Deixe-me que lhe diga que não tenho qualquer ambição política para o dia da manhã. Mas acha que a Casa do Povo, por exemplo, não lhe ficava bem? Eu não sei, a Casa de Povo é um desafio muito audaz que precisa de facto de pessoas com muita coragem e muita responsabilidade à frente. Por todos os motivos e por mais um, não é? Porque é ali um exercício da voluntariedade, não é? Depois, se aliarmos a isto àquilo que são os desafios da parte social, se aliarmos a isto àquilo que são os desafios de uma rede elétrica, que traz hoje, na realidade atual económica, o monopólio, de facto, dos grandes players, portanto, estamos perante um cenário que são desafios. Mas, efetivamente, teremos que cá estar todos preparados para defender esse desígnio daquilo que foi um dos maiores mecenas de Valongo de Voga, que foi São José Batista, que não nos podemos cansar de evocar quanto à sua coragem, não só daquilo que doou, mas como à mentalidade e às portas que abriu, na altura, um território muito pobre e muito necessitado. E num tempo que pouca gente pensava assim. Muito difícil e com uma linha de pensamento muito à frente, para a época, sem dúvida nenhuma. Filipe Falcão, ficou alguma coisa para dizer? Eu penso que não. Estas conversas, ainda bem que, sem ser preparada, mas uma conversa informal, é uma conversa genuína. Portanto, e alguém, sinceramente, da minha parte, é de alguém que está todo bem com a vida e todo bem com a minha consciência. Portanto, partindo deste princípio, não faço nada para prejudicar nada nem ninguém. Todos os dias procuro dar o melhor de mim, todos os dias procuro fazer mais e todos os dias procuro ver, isso sim é uma ambição que eu tenho para amanhã, é que as pessoas vejam que é possível fazer as coisas com algum desinteresse em tudo na vida. Filipe Falcão, muito obrigado por esta oportunidade. Valongo de Voga, Festas da Vila, este fim de semana em Arrancada de Voga, com uma tenda na escola, na sede do agrupamento de escolas de Valongo de Voga. Foi o nosso trabalho aqui no Parque da Boiça, na Aguieira, junto à Casa dos Rios. Como temos dito em anteriores ocasiões, aceitamos sempre as boas sugestões para fazer trabalhos e para relevar o que o nosso Conselho vai fazendo de positivo. Para todos, um resto de uma boa semana.